bom dia, boa noite, boa tarde. Deus os abençoe em nome de Jesus. Meu nome é Robson e eu venho compartilhar a palavra de Deus para a tua edificação e creio que pelo poder do Espírito Santo você será abençoado. Vamos meditar um pouco na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Roma foi fundado por Rômulo e Rêmulo, às margens do rio Tigre, por volta de 753 a.C., se tornou um império muito poderoso, onde eles valorizavam a honra, o domínio, a liderança. Roma subjugou toda a área da Palestina nos tempos de Jesus, onde cobrava tributos e impostos altos dos judeus e também oprimia todo aquele que professava a fé em Cristo Jesus. Na era da igreja primitiva, Roma foi um dos maiores opositores do evangelho, jogando o cristão nas arenas de leões e também queimando muitos cristãos vivos. Então temos que entender esse contexto. Roma era um dos lugares mais populosos da época, com 1 milhão de habitantes, de várias etnias e costumes, incluindo muitos judeus. Era um lixo moral, por volta luxuoso, poderoso, rico, mas era um lugar muito promíscuo, muito imoral. De todos os imperadores, só Cláudio não era homossexual, mas sua esposa era meretriz, era prostituta. Então a epístola aos Romanos é uma epístola muito rica. Ela trata do sistema teológico, sistemático do Evangelho, totalmente detalhado. O que é o Evangelho? O poder de Deus para a salvação. A justiça de Deus está revelada no Evangelho. Martinho Lutero se converteu através da epístola aos Romanos. Ele se condenava, ele se julgava, ele mesmo se punia. Quando ele compreendeu o valor e o poder do Evangelho, ele se converteu verdadeiramente. Agostinho também se converteu através de Romanos. John Wesley. As faculdades, universidades da Europa usavam muitos textos de Romanos nas suas aulas de direito, por causa da lógica precisa e justa do apóstolo Paulo. Então é uma teologia sistemática abrangente a carta aos Romanos. Lembrando que ela vem com 11 capítulos de doutrina, doutrinário. E só no capítulo 12 para frente que é a aplicação da palavra. Então o apóstolo Paulo quer chamar a atenção para nós leitores realmente entender o que é o Evangelho, para depois aplicar. Por quê? Eu não posso aplicar sem entender, mas eu também não posso só entender e não aplicar. Porque a palavra de Deus ela só produz fruto quando eu aplico e não somente quando eu entendo. Então nós precisamos unir o entendimento com a aplicação. E aí nesse conceito que essa epístola foi escrita. E eu vou lhe dizer o porquê. O apóstolo Paulo, ele foi um fariseu. Ele servia a seita mais severa da religião. Ele conhecia as leis, ele conhecia os costumes, ele conhecia toda a religiosidade. Só que ele não confessava a fé cristã, ao contrário, ele perseguia cristãos também. Muitos cristãos morreram sob o consentimento de Paulo. Então Paulo ele perseguia, ele prendia homens e mulheres nas cadeias porque professavam a fé em Cristo Jesus. É muito importante entender isso. É esse homem que escreveu essa epístola. Então no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão foi morto. E após a morte de Estevão, no capítulo 8 a igreja se dispersa. Os apóstolos continuam em Jerusalém, mas os discípulos são dispersos para a Judéia e Samaria e pelos confins da terra. E o apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele pede cartas ao Sinédrio para poder perseguir os cristãos que estavam em Damasco, porque Damasco tinha acesso para o mundo, então o evangelho ia se propagar e crescer mundialmente. Então o apóstolo Paulo vai como uma fera perseguir os cristãos. Mas antes de chegar em Damasco, a luz de Cristo Jesus, mais forte que o sol, o derruba no chão e o converte ao evangelho. E esse homem que perseguia, que era opressor, que era oposto ao cristianismo, passa a ser um dos maiores evangelistas, escrevendo 13 cartas no livro sagrado.
que eu quero dizer com isso é que você pode se converter, qualquer pessoa da tua família pode se converter, porque é Deus que nos converte, é Deus que entra no nosso coração. Não há coração duro que Deus não possa amolecer. Inclusive esse homem que era um perseguidor passa a ser um dos maiores evangelistas. No último capítulo de Romanos é uma lista extensa de saudações. E é importante entender o porquê. Presta atenção, muitos dizem que Pedro edificou a igreja em Roma. Não é verdade, não é bíblico, é uma lenda. Porque não está na Bíblia? E segundo, se fosse Pedro que tivesse edificado, o teu nome constaria na lista de saudações. Também não foi Paulo que edificou a igreja em Roma. Paulo queria muito ir a Roma, mas ele só foi quando ele foi apresentado a César. Então não foi ele que fundou essa igreja. Provavelmente, quem fundou essa igreja, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando houve o grande avivamento, a descida do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, porque nas festas judaicas, algumas das festas era obrigatório todo o povo judeu se apresentar a Jerusalém. E uma dessas festas era o Pentecostes, o dia de Pentecostes. Por isso que ali naquele dia havia gente de toda a parte do mundo, inclusive romanos e prosélitos. Então ali provavelmente algum romano se converteu, creu, foi batizado no Espírito Santo e levou a fé cristã para Roma. Então, mas o que acontecia em Roma? Os judeus, por sua vez religioso, porque eles tinham os oráculos de Deus, a palavra de Deus, eles examinavam o alheio, mas não a si mesmo. Então eles não viviam de acordo com a fé. Eles falavam, mas não viviam. E os gentios, por sua vez, viviam imoralidades. Viviam na libertinagem. Por não conhecer a palavra de Deus, então eles achavam que podia viver no mundo com os costumes imorais, que Deus os perdoaria. E o apóstolo Paulo deixa claro que tanto um quanto o outro são indesculpáveis perante Deus e carecem da glória e precisam se arrepender. Então é nesse contexto aqui que o apóstolo Paulo escreve essa rica epístola. Então ele vai tratar de pecado, de lei, de graça, de fé, vida no Espírito e disciplina cristã. É cronológico a epístola aos Romanos. Então quando ele fala no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele já diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o gentil. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito: de fé em fé, o justo viverá pela fé. Então, o poder de Deus, o maior poder de todos, está revelado no Evangelho. A justiça de Deus. Se você quer conhecer o poder de Deus e a justiça de Deus, você precisa aprender o Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê. Está baseado no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz: eis o soberbo, a tua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Reconhecimento que nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Por quê? Eu vou chegar lá. Então no capítulo 2 ele vai mostrar que todos são indesculpáveis, tanto o judeu como os gentios, porque Deus se manifestou a todos. Houve a manifestação geral pela tua natureza, pela tua criação, pela vida humana. Sabemos que existe um Deus, há um poder, e pela revelação sistemática, específica, através da tua palavra. Então vamos entender o capítulo 3, onde ele fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e nós somos justificados por Cristo Jesus. O diabo nos acusa. Quando o diabo nos acusa, ele não está acusando como se estivesse jogando a culpa um no outro, como nós costumamos a ver. Ele nos acusa com o direito de acusador, porque Adão no pecado passou. Quando Adão pecou, passou o direito para Satanás nos acusar. Então Jesus Cristo veio, foi a morte de cruz, pelo teu sangue nós somos justificados. E quando Satanás nos acusa diante de Deus, porque Deus é justo, ele não pode fazer injustiça. Deus é santo, não tem nada a ver com o pecado. E Deus é verdadeiro, ele não tem nada a ver com a mentira. Então Satanás nos acusa, ele mostra que nós somos filhos da ira, por natureza, por causa do pecado de Adão. Então quando nós cremos em Jesus, Jesus diz: está pago, esse está justificado pelo meu nome. E ali diante de Deus nós somos justos, porque o próprio capítulo 3 diz: não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Então nós só somos justificados e justos perante Jesus Cristo.
E no capítulo 4 mostra que o verdadeiro filho de Abraão é aquele que tem fé, que anda pela fé, e não na religiosidade e no sacrifício. Capítulo 5 ele faz um contraste entre Jesus e Adão. Por meio da desobediência de Adão, o pecado veio ao mundo e todos passaram à morte. Mas por meio da obediência de um só homem, Cristo Jesus, veio a vida e a salvação. Por quê? Aonde e avultou a lei pela ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então deixa claro que a graça de Deus foi de graça, mas não foi barato. Ele deu a vida por nós. No capítulo 6 faz uma analogia do nosso corpo. A quem nós entregamos o nosso corpo? Para Deus ou para o diabo? Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou estamos de um lado ou de outro. Ou o nosso corpo serve instrumento de justiça para Deus, ou os nossos corpos servem para uso do pecado. Por isso que há uma historinha muito rica, né? Um contexto muito verdadeiro, onde um homem havia morrido e ele estava em cima de um muro. De um lado estava Satanás e seus demônios, e do outro estavam os anjos de Deus. E os anjos de Deus clamavam para aquele homem pular para o lado de Deus, ficavam gritando para aquele homem descer do muro e vir para o lado de Deus. E o diabo não falava nada, permanecia calado com seus demônios. Aquele homem se perturbou, de tanto ele ver que os anjos gritavam e o diabo ficava calado, e ele perguntou ao diabo: não entendo, por que os anjos me exortam, clamam para que eu vá para o lado deles, e você não fala nada? E o diabo respondeu para ele: porque quem está em cima do muro já está do meu lado. Então isso aí é uma verdade, nós sabemos que isso é uma verdade, não há meio termo com Deus. Então no capítulo de número 7 faz uma analogia com o casamento, dizendo que quando o marido morre, a mulher está livre. Isso significa que quando nós morremos para o mundo, nós estamos vivos para Deus. Você não deve nada para a tua carne e para o teu passado. Você é livre, ninguém pode te acusar. Por isso você não pode viver baseado em pessoas, e sim em Deus. Você tem uma nova vida, você anda em novidade de vida. E no capítulo de número 8 fala da vida do Espírito Santo. O capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E é um capítulo rico, poderoso, muito vivo, o capítulo de número 8 aos Romanos. No capítulo 9 ao 11 fala de Israel, porque Israel rejeitou quando Jesus veio. E aí o evangelho chegou a nós. Então por isso que em João capítulo 1, versículo 11 ao 13 diz assim: ele veio para os teus, mas os teus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, foram feitos filhos de Deus, a saber os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então significa que você é filho de Deus pela graça de Deus. Não é pelo que você faz, mas pela graça de Deus. Porque é pela vontade de Deus. Não é porque você nasceu numa casa onde todo mundo é cristão que você é filho de Deus. Não é porque o teu pastor disse que você é filho de Deus. E nem porque você se declara que você é filho de Deus, é aquele que crê em Cristo Jesus e recebe o Espírito Santo, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós não cremos em Cristo Jesus e não andarmos no Espírito Santo, nós somos criaturas de Deus. E não espere chegar o dia do juízo para você ter certeza disso. Se arrependa hoje, agora, e se torne um filho de Deus. Então o Evangelho nos ensina isso. E aí no capítulo de número 12, ele vai mostrar a aplicação da palavra. Ali entra uma coisa muito rica. E antes de chegar no capítulo 12, eu gosto de notar o ápice da palavra, o clímax da palavra. Foi como em Gênesis capítulo de número 1, quando Deus faz a criação, mas no dia 7º ele descansou. Ali tem um ápice, capítulo 2 de Gênesis, versículo 1 ao 3. Tem um ápice, você sente que ali dá uma explosão ali. É como aqui agora. Porque Paulo vem doutrinando 11 capítulos e ele vai entrar na aplicação. Só que antes dele entrar no capítulo 12, olhe comigo o final do capítulo 11. Como que ele deixa fácil para a gente compreender. Versículos 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído?
porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha o ápice que termina o capítulo 11. Olha o ápice que termina a doutrina para entrar na aplicação. Por quê? Porque o apóstolo Paulo quer deixar claro ao Deus que você se submete, a quem você vai servir, para quando Deus pedir para você algo, você sabe para quem você está fazendo. Deus é um Deus de aliança, de compromisso. É um Deus que quer um relacionamento com o teu povo. Por isso ele se revelou, ele se manifestou. Então o apóstolo Paulo deixa claro quem é esse Deus que nós vamos servir, quem é esse Deus que nós vamos entregar a nossa vida a Ele, quem é esse Deus que nós vamos fazer a vontade dEle. É um Deus todo-poderoso, soberano, o Senhor dos senhores. Então por isso que o capítulo 11 termina no ápice, termina lá em cima, e aí você vem aplicar. Por quê? Você não vai aplicar sem entender, e também somente entender sem aplicar não vai trabalhar para você. Então vamos lá na aplicação. E o capítulo 12... ele trata de 4 assuntos importantes, ele também é cronológico. Trata da tua vida com Deus, versículo 1 e 2, relacionamento com Deus, que foi os versículos que nós vamos estudar. Do capítulo 3 do versículo 3 ao versículo 8, vai tratar do teu relacionamento consigo mesmo, vai tratar dos dons espirituais e como eles funcionam. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não pense de ti além do que convém. Então relacionamento com você mesmo. E do versículo de número 9 ao 17, fala do relacionamento nosso com os irmãos. E do versículo 18 ao 21, fala do relacionamento com os inimigos, com os que nos perseguem, com aqueles que nos caluniam. Por quê? Se eu não tiver um bom relacionamento com Deus, eu não vou ter um bom relacionamento comigo. Se eu não tiver um bom relacionamento com Deus e comigo, eu não vou ter um bom relacionamento com os irmãos, com o próximo. E se eu não tiver um relacionamento bom com Deus, comigo, com os irmãos, muito menos eu vou saber lidar com aqueles que me perseguem. Então é cronológico. Então vamos falar do relacionamento nosso com Deus, onde o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois irmãos. A palavra rogo-vos aqui é muito importante para os dias de hoje. Nós temos o que é a exegese, para que serve o pastor, a pregação da palavra? É para trazer o que Deus está dizendo, o que a palavra está dizendo para os dias de hoje, para nós podermos aplicar. Não é o quanto eu conheço, não é para matar a nossa curiosidade, é para transformar a nossa vida. Então tem que trazer para os dias de hoje. Então esse rogo-vos aqui é um alerta, acorde, tome uma decisão hoje. O apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, vocês ouviram o que é o Evangelho? Na doutrina de 11 capítulos? Agora se atente e haja conforme Deus quer. Então nós vemos hoje vírus, enchentes, mortes, está acontecendo muita coisa. Esse ano começou muito pesado. Mas é um alerta. Deus está querendo falar com o teu povo. É hora de decisão, é tempo de oportunidade. Você não pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E hoje é o dia de conversão, é o dia de decisão. Pare de viver no automático e se entregue a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Pelas misericórdias de Deus. Por quê? Lamentações, o livro de Lamentações escrito pelo profeta Jeremias, capítulo 3, 22, 23 diz assim: por causa das misericórdias de Deus é que nós não somos consumidos. Porque as misericórdias de Deus são para sempre. Elas se renovam a cada manhã. Quão grande é a tua fidelidade. Então, o dia que você tem hoje, que você acorda e abre os olhos, é a misericórdia de Deus te dando chance de você se entregar a Ele, servir a Ele. Como? Como que o apóstolo Paulo fala para servir a Deus? Da maneira que eu quero? Da maneira que você quer? Da maneira que você acha? Não. Apresentei o vosso corpo santo, vivo, como sacrifício agradável a Deus. Esse é o culto racional. Então não pode ser de qualquer maneira, tem que ser consciente. O Espírito Santo trabalha em ordem, ele trabalha com disciplina, ele trabalha com organização. Avivamento na Bíblia não é barulho, avivamento na Bíblia é comprometimento. Deus é um Deus de aliança, não aceita adultério. Por isso que ele é casado com a igreja. A igreja não pode adulterar a palavra de Deus, não pode adulterar os princípios de Deus. O cristão não pode adulterar a tua vida com Deus, porque Deus é fiel na tua promessa. Então nós temos que ser fiéis a Deus também. E como seremos fiéis a Deus? Apresentando o nosso corpo, vivo, santo e agradável a Deus. A palavra-chave desse texto é a palavra apresenteis. Por quê? Eu vou lhe dizer o contexto dessa palavra e você vai entender muito bem. Esse apresenteis aqui é um apresenteis que você entrega e não tem mais volta, não tem mais retorno. É a mesma coisa quando no Velho Testamento um animal ia
ser imolado para sacrifício, ele não podia retornar. Foi a mesma entrega que Jesus fez por nós. Ele se entregou e não desistiu da tua missão. Ele foi até o fim, até a morte de cruz. Embora ela foi dolorosa, ela foi sofrida, mas ele foi até o fim. Por isso que ele disse, está consumado, está cumprido. Então Jesus se apresentou por nós. Não teve meia volta, não teve meia volta, não desistiu. É isso que nós temos que fazer para Deus. Entregar a nossa vida para Ele vivo, não é morto. Deus quer você vivo. Então, entregar sem pegar de volta, sem dar meia volta, sem dar retorno, mas seguir até o fim com Ele, independente das circunstâncias. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E lembra do contexto, que aqui eles eram oprimidos e perseguidos, e muitos deles eram mortos pelos romanos. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo está dizendo para esse povo cristão aqui. Então ele diz que apresentar vivo, santo e agradável. O que é santo? Separado para algo especial. Deus, quando Ele te chama, você sai das coisas do mundo para Deus, Ele te separa para algo especial. Ele não te separa só para você ficar parado como um parasita. Ele separa para Ele fazer a vontade dEle na tua vida. Então por isso que Provérbios 19:21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito de Deus é o que prevalece. Por quê? Deus quer fazer o propósito dEle, mas para Ele fazer o propósito dEle, você precisa entregar a tua vida para Ele completamente. Não mais ou menos, não pela metade, mas vivo, santo e agradável. Agradável, você precisa se entregar agradável a Deus, por vontade, não é por peso, não pode ser penoso, não pode ser por obrigação. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Então você precisa se entregar por amor, ler a palavra por amor, ler a palavra com prazer, ir na igreja com amor, orar com prazer. Você precisa congregar na igreja com amor. Então isso é tudo agradável para Deus. Esse é o culto verdadeiro. Se você vai na igreja no domingo, mas sai de lá e já muda de vida, já começa com os costumes errados, você não está sendo igreja. Nós precisamos ser igreja, não somente ir na igreja. Então é um estilo de vida a doutrina cristã. É viver a fé, aplicar a fé. E isso tem que ser compreendido se você quer realmente agradar a Deus. E aí ele vai dar um contraste, o que não fazer. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está dando resultado. Deus mostra primeiro o que Ele vai te dar, para depois você fazer para Ele. Deus não pede nada para nós sem que Ele nos mostre primeiro. Então Ele mostra que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, se você se entregar a Ele totalmente e não se conformar com esse século. A palavra conforme, ali, significa molde, modelo, forma. É não ser moldado pelo costume do mundo, pelo sistema do mundo. O navio entrar no mar, o mar não entra no navio. Se o mar entrar no navio, o navio afunda e não chega no teu destino. Eu preciso estar no mundo, mas o mundo não pode estar em mim. Jesus disse, para que brilhe a tua luz no meio dos homens, e vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Isso significa que eu não faço boas obras para ser salvo. Eu sou salvo e faço boas obras. A minha fé me testifica diante de Deus, mas as minhas obras me testificam diante do mundo, diante dos homens. Então eu preciso mostrar a luz de Cristo na minha vida através das minhas atitudes, das minhas ações. E com isso eu não posso se conformar com esse mundo. Eu não posso ser moldado por um padrão que hoje não é mais padrão, amanhã muda, a moda muda, o mundo muda, o modelo muda, o padrão muda, mas Deus continua o mesmo para sempre. Então nós temos que parar de ser marionete do sistema. Isso significa transformar a nossa mente, transformar pela renovação. Eu controlo a minha mente através do Espírito Santo, não é minha mente que me controla. Então significa que eu tenho que pensar, isso dá trabalho. Nós gostamos que os outros pensem por nós. Então aí nós somos manipulados por pessoas, por sistemas, por coisas. Quantas coisas você deixa de fazer por causa dos outros? Você deixa de fazer porque vai desagradar os outros. Ou quantas coisas você não gosta, mas compartilha porque não tem coragem de dizer não para os outros. E eu lhe digo, se você agradar o homem, você vai desagradar a Deus. E se você quer agradar a Deus, você vai desagradar o homem. Aí você precisa fazer uma escolha, porque você não pode se conformar com esse mundo. Jeremias 17, 5, 7 diz assim: maldito o homem que confia no homem, e a tua força está no braço, mas bendito aquele cuja esperança é o Senhor.
Então nós precisamos compreender esses detalhes aqui. Transformai a vossa mente. Nós temos o direito de escolha, o direito de atitude, de falar sim ou não, saber o certo e o errado. Isso exige pensar. Quantas coisas você faz que você segue no automático? Quantas decisões no dia você toma que você não gostaria de tomar? Ou você não toma, por quê? Porque está no automático e não parou para ter a prudência de saber se devia tomar ou não, falar ou não, ouvir ou não aquilo. Porque o seu corpo está entregue para Deus. Apresentou o teu corpo para Deus, vivo, não quer morto, quer vivo. Então o que você ouve, o que você vê, o que você fala, o que você pega, aonde você vai, tudo isso tem que ser prudente, porque você agora vive para Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. É esse o verdadeiro evangelho, é esse a verdadeira conversão, é esse o verdadeiro sentido da fé. Então você não pode se conformar. E eu vou lhe provar biblicamente como que você tem o poder de escolha. Em Gênesis capítulo 4, quando Caim matou Abel, antes dele assassinar Abel, lembramos que Caim trouxe do fruto da terra para Deus. E Abel trouxe das primícias, da gordura e do teu rebanho. E Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da de Caim. Então descaiu o semblante de Caim, ele ficou irado. E Deus disse para Caim: por que iraste? Por que descaíste o teu semblante? Acaso se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ele tinha a chance de ser aceito, se ele procedesse bem. Mas aí Deus diz a ele: eis que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Então nós temos que ter domínio próprio. Hoje nós temos domínio próximo, nós queremos dominar o próximo, mas não conseguimos dominar a nós mesmos. Então através da palavra de Deus, do Evangelho, você aprende a se dominar, a saber o que é certo e errado, o que é bom e o que é não. Você não precisa viver para agradar pessoas, você tem que agradar a Deus. Porque problemas, opressões, acusações sempre vão existir. E outra coisa, não fique ouvindo quem fala mal dos outros para você, porque amanhã será você o assunto. Então, vai aqui na palavra de Deus, busque esse conhecimento, essa sabedoria, porque ela tem poder para salvar a tua alma. E aí você vai experimentar, se você fazer isso daqui, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é isso que Deus quer para a tua vida. Muitas pessoas ficam pedindo revelações, perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus quer para mim. Aqui está na palavra, é racional, não precisa mistificar. Deus quer que você experiencie a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas para isso você não pode se conformar com esse mundo. Você não pode ser marionete do mundo, marionete das coisas, marionete do pecado. Você precisa fazer a vontade de Deus. E aí Deus tem o prazer de dar a revelação e você desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dele. Boa, a palavra boa foi corrompida com os anos. Hoje virou superficial essa palavra. Mas Jesus disse: bom só há um, que é Deus. O bom de Deus não é o bom do mundo. As coisas de Deus estão muito além do que as coisas desse mundo. Quando Deus criou o mundo, ele disse: e vi Deus que era bom. Então a criação de Deus é boa. Você vê que o pecado corrompeu as coisas, mas o sol continua lindo, o mar continua lindo, a natureza continua linda. Quando você está mal, quando você está sobrecarregado, você vai num lugar que tem um verde, uma natureza, você se sente bem. Por quê? Porque Deus criou, e tudo que Deus criou é bom. Então Deus quer que você aprenda a desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade dele. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viu, e jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Então Deus quer que você também experiencie a perfeita, porque a vontade dele é perfeita. O que significa? O caráter de Deus. Não há imperfeição nas coisas de Deus. Deus é perfeito. O caráter dele é santo, justo. Ele é verdade. Então Deus quer te guiar por um caminho que você não conhece ainda. Ele quer te ensinar um caminho perfeito, da perfeição. E esse caminho é dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Por isso que a igreja é importante. As pessoas religiosizaram a igreja. E aí a igreja vira um lugar de julgamento, um lugar onde as pessoas ficam de cara amarrada, um pensando que é melhor que o outro. Isso não é igreja. Igreja é lugar de doente. A tua doença não pode ser diferente da minha, mas eu sou doente também. E a igreja é para nos curar através da tua palavra, que é perfeita.
Então aqui a lei perfeita, a lei da liberdade, está escrito em Tiago, capítulo 1. A lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é agradável, a lei de Deus é livre. Então a igreja é para você ser curado. Pare de deixar de ir para a igreja por causa de pessoas. Pare, a igreja precisa pregar a palavra, porque a palavra de Deus é que tem poder para salvar. E agradável. Você vai experimentar o agradável de Deus. Embora vai te assustar, embora muitas vezes você não vai compreender de começo, mas é agradável o que Deus tem para você. Quando Deus disse a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Abraão, sai da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É muito lindo. Ele chamou Abraão e Abraão foi, pela fé. Por isso que Abraão é o pai da fé. Não ficou questionando. Ele saiu do sistema que ele vivia, saiu do conforto da casa dele, saiu da idolatria que havia ali onde ele morava e foi para onde Deus queria mostrar para ele. É isso que nós precisamos fazer. Porque o agradável de Deus é a vontade dele, não a nossa. Nós temos que seguir a vontade de Deus, porque é agradável, vai fazer bem para você. Deus não quer o teu mal. O amor de Deus envolve a tua bondade. Ele quer fazer o que é bom para os teus filhos. Só que com isso você não pode se conformar com esse mundo. O apóstolo João, na tua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o que há no mundo? Concupiscência da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Isso não provém de Deus, mas sim do mundo. O mundo passa, assim como a tua concupiscência. Mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então vamos levar um pouco de aplicação. Não dá para expor todo o texto, é muita coisa. Mas espero que isso aqui sirva para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja, para os teus amigos. Estude a palavra de Deus. Aqui está a revelação de Deus. Há 3 tipos de pregações: temáticas, textuais e expositivas. Então a expositiva nós extraímos da Bíblia o que está na Bíblia e levamos para a igreja. Então Deus tem compromisso com a tua palavra. Deus não tem compromisso com a minha palavra, mas com a dele tem. Por isso que agora você será edificado, porque eu estou pregando a palavra de Deus. O Espírito Santo testifica que tem compromisso com essa palavra. Essa palavra vai te abençoar, ela vai mudar a tua vida e vai te transformar e vai entrar no teu coração como espada para te fazer bem, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então estude a Bíblia com a tua família, com a tua casa. Ore na mesa com teus filhos. Adore ao Senhor, procure uma igreja. Pare com a religiosidade. Não vou ali porque eu não gosto de fulano, não gosto de cicrano. Irmãos, a igreja é um corpo e nós temos que aprender a amar uns aos outros. Nós temos que aprender a perdoar uns aos outros. Só que nós temos que se arrepender. É por isso que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Porque muita gente também é soberba. Ela julga, mas não se rende a Deus. Coloca argumentos e desculpas para não poder ir lá e servir a Deus. Se você não gosta da igreja tal, vai na outra. Mas vá, congregue. Participe das coisas de Deus. Preste atenção no que está acontecendo no mundo. É um alerta. Rogo-vos, pois, irmãos. Alerta, acorda, sacode, toma uma atitude, levanta, faça algo. Busque a mim enquanto é tempo, Deus está dizendo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O homem vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Em outras palavras, nós pensamos que só o próximo morre e nós não. Então não deixe chegar tarde. Não deixe. A tua oportunidade é hoje, é agora. Assista esse vídeo, curta, compartilhe, comente. Mas o mais importante, aplica na tua vida, assista e ponha em prática. Lembra da Epístola aos Romanos? 11 capítulos de doutrina, deixando claro o que é o Evangelho. Então o Evangelho não é o que dizem. O Evangelho é o que está aqui. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé no que está escrito aqui, você precisa aprender a ter fé. Porque sem fé você não vai agradar a Deus. A fé não é palpável, não é visível. Você precisa crer primeiro, para depois ver. Então você precisa compreender. E aí entra a aplicação da palavra. Aplicar. Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras, em Mateus 7,24, e não as praticam, é como um homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, e ela ficou totalmente destruída. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa e ela ficou em pé, firme. Por quê? Estava firmada sobre a rocha. Você percebe que o vento bateu em ambas, a chuva caiu em ambas e o rio transbordou em ambas. O que fez a diferença? Não foi as circunstâncias, foi aonde a casa estava firmada. Firme a tua casa, a tua família, o teu coração em Cristo Jesus e na rocha, que jamais se abalará. Que Deus abençoe, que Deus te proteja e que você seja edificado pela palavra viva, fidedigna do Deus vivo, aquele que vive eternamente.